Olá, crianças! Vamos para mais uma aula da apostila Aprender Sempre Português. Aula 8. Essa aula é bem extensa, mas nós vamos fazer por etapas, então vamos fazer a página 55 e 56 somente, tá? Leitura colaborativa de uma notícia e produção coletiva de uma carta de leitor. Então, nós não vamos fazer a produção coletiva, nós vamos fazer só a leitura colaborativa, tá? 1. Você e seus colegas vão ler mais uma notícia. A. Leia o título da notícia e anote abaixo o tema que acredita que o texto irá tratar. Então, aqui está o título. Lei autoriza restaurantes a doarem refeições não vendidas para evitar desperdício. Então, qual será o tema? Vai falar sobre doação de refeições, né? Doação de refeições. Vou pôr assim alimentos, porque eu acredito que vai falar não só de refeições prontas. B. Agora leia a notícia junto com seus colegas e professor. O desperdício dá lugar à solidariedade. Restaurantes e estabelecimentos comerciais estão autorizados a doarem alimentos em perfeito estado que venham a sobrar em suas despensas. A Lei nº 14.016, de 2020, foi sancionada no último dia 24 de junho. Antes do decreto, era proibido repassar quaisquer tipo de alimentos, mesmo que eles estivessem próprios para consumo humano. Agora, produtos in natura, industrializados ou refeições prontas podem ser doadas se estiverem dentro do prazo da validade e de acordo com as condições de conservação determinadas. Os alimentos devem ter suas propriedades nutricionais mantidas, mesmo que algum tipo de dano tenha sido causado. Vale frisar que é inteiramente necessário que a segurança sanitária do alimento não tenha sido comprometida, mesmo que a aparência ou a embalagem não esteja comercialmente apelativa. Quem pode doar? A lei sancionada pelo governo autoriza a doação por parte de empresas como supermercados, restaurantes, lanchonetes, hospitais, entre outros. Qualquer estabelecimento que sirva alimentos, seja para o consumo do corpo de funcionários ou para clientes, pode se valer da medida. A doação, como o nome sugere, não pode envolver qualquer tipo de troca remunerada. Então, esses alimentos que sobram, eles não podem ser vendidos, eles só podem ser doados. Havia um certo receio de que alimentos doados pudessem fazer mal aos beneficiados. A nova lei prevê que, em caso de intoxicação ou qualquer tipo de dano causado por parte da comida ingerida, tanto o doador como o intermediário da doação, se houver, devem ser responsabilizados, civil e administrativamente, se comprovada a intenção de prejudicar a saúde da pessoa. Então, antigamente, antes dessa lei, não podia doar esses alimentos porque tinha medo das pessoas passarem mal. Aconteceu de pessoas que receberam esses alimentos passarem mal com os alimentos e acabar processando quem doou. Então, foi proibido. Mas agora, novamente, para evitar o desperdício, então essa prática volta a acontecer. Agora, se alguém passar mal, então vai ser aberta uma investigação para saber se foi causado mal para a pessoa de propósito, por exemplo. Não guardou os alimentos no lugar próprio, era alimento de geladeira, ficou fora da geladeira e aí doou e a pessoa comeu e passou mal. Então, é feita uma investigação em cima, tá? Retome a anotação que fez no item A. Analise se a hipótese que você levantou acerca do tema da notícia se confirmou. Então, a gente escreveu aqui, doação de refeições e alimentos. Sim, se confirmou. Aqui não precisa responder, tá? O que significa dizer que a lei foi sancionada? Que ela foi aqui, ó. A lei número 14.016 de 2020 foi sancionada. Então, sancionada, ela foi aprovada, ela foi colocada em prática, tá? Na notícia podemos ler que produtos in natura, industrializados ou refeições prontas podem ser doados. Qual é a diferença entre esses alimentos?
Então, in natura são os alimentos naturais, que vêm da natureza, direto da natureza. As frutas, por exemplo. Industrializados são os que passam por uma indústria. Então, bolachas, pães, pães que vêm na padaria, tá? E refeições prontas são as de restaurante. F. O que acontece caso a comida doada estiver estragada? O que vocês acham da responsabilidade do doador ou do intermediário? Concordam? Então, se a comida estiver estragada, quem doou vai ser responsabilizado, né? E aí eu não sei qual é a opinião de vocês, mas eu concordo, alguém tem que ser responsabilizado. Analise junto com a turma. A. Troquem ideias, conversem sobre o que pensam do assunto dessa notícia. Concordam? Discordam? Por quê? Então, aqui você vai escrever se você concorda ou se você discorda dessa doação de alimentos. E por quê? É a sua opinião, tá? Então, você só vai fazer esse exercício. O resto a gente não vai fazer agora. Por hoje é só, tirem uma foto e me mandem.